Antes de mais, queria agradecer as palavras gentis da Gina, das oficinas, e dizer que a ocupação deste espaço à data era sobretudo desejada. Desejada porque, de facto, nós, quando chegámos ao município, nessa altura já havia uma orientação, se quisermos dizer-lhe assim, no sentido de considerar a cultura como algo de grande importância, mas foi sobretudo a partir dessa altura que foi possível começar a dedicar mais meios, mais recursos e sobretudo definir uma estratégia que permitisse isso. E naturalmente este espaço era um espaço que está no centro da cidade quase, faz aqui a ligação entre o centro histórico e a Zona Nova, e, portanto, era um espaço onde, naturalmente, entendíamos que a cidade devia viver de uma maneira diferente. E já agora uma pequena nota, que não tem a ver com isto, mas que verão que tem a ver com o valor das coisas que eu vou abordar, é que aqui ao lado era um campo térreo onde se realizava a feira e houve, na altura, uma luta política muito grande, porque havia um conjunto de forças políticas que queriam que isto fosse uma urbanização, esta zona ao lado. E nós entendíamos que esta zona, que é uma zona naturalmente nobre da cidade, fosse uma zona privilegiadamente de convívio, de encontro das pessoas e que isso motivasse, digamos, a relação entre as zonas de expansão e as zonas mais antigas da cidade. E foi por isso que se construiu aqui um parque urbano, aqui ao lado, que, enfim, se não tiver, quem não conheça, sugiro que dê um salto para conhecer, e que se fez uma outra coisa, que foi construir um equipamento que na altura era colocado nas periferias das cidades, porque considerava que era um equipamento de periferia, que eram umas piscinas, que entendemos colocá-lo no centro da cidade, tendo uma característica fundamental, é que nós queríamos que não fosse uma piscina normal, fosse essencialmente uma piscina de lazer, de encontro, onde também houvesse a fruição desse tipo de situação. E por isso foi concebida uma piscina com características diferentes daquilo que era normal ser as piscinas. Quem quiser também dar uma vista de olhos na piscina que fica ao lado, poderá fazê-lo. E tinha todo o sentido, tem todo o sentido, que este espaço, este convento, possa e deva dedicar-se à cultura, às artes, e que possa naturalmente dar o seu contributo, digamos, a este espaço, que é um espaço fundamental da cidade. Pronto, então, os agradecimentos às oficinas do convento, naturalmente, enfim, um cumprimento a quem me acompanha aqui na mesa e que acabei de conhecer, um abraço grande ao João Marques, que está aqui, vereador da Câmara, que, enfim, me acompanhou durante muitos anos nesta aventura. Bem, fui desafiado para falar e confesso que não sabia exatamente sobre o que é que havia de falar e escolhi este tema, o valor das coisas, porque encontrei, em algumas leituras que fiz, uma frase interessante proferida por um grande autor, uma grande personalidade mundial, há mais de 100 anos, e que, digamos, é o ponto de partida para esta minha exposição. A frase, eu vou ler, diz o seguinte: hoje em dia as pessoas sabem o preço de tudo e o valor de nada. Isto foi escrito há 100 anos por Oscar Wilde num livro famosíssimo que é o Retrato de Dorian Gray. E eu entendi, enfim, partir de algo que tem a ver com o escrito e que é feito num contexto diferente para, enfim, abordar, obviamente ligado à minha área, que é a área económica, estas questões do valor. E vou dividir esta minha apresentação em três partes, espero não, enfim, ocupar demasiadamente o tempo que me é destinado. A primeira tem a ver com esta questão, o que é o valor, e vou começar por esta questão do valor na teoria económica. Hoje em dia, nas universidades, e em particular nas áreas de economia, a universidade não cumpre a sua função. A universidade deve ter essa capacidade de procurar o saber universal, procurar as diferenças de opinião, procurar as visões diferentes das coisas. Ora, a economia temos vindo a assistir, sobretudo nas últimas 3 décadas, em Portugal, mas também um pouco por todo o mundo,
a que a economia deixou de ser aquilo que se chamava de antes a economia política, eu já falo um pouco sobre este conceito, para ser essencialmente hoje a teoria da economia neoliberal, enfim, que está ligada a uma escola muito própria, que é a escola neoclássica. E, portanto, digamos, os alunos, gerações sucessivas de economistas, estão a ser formados não na perspectiva, digamos, do que é a economia, mas numa perspectiva única, que é aquela visão da economia. E qual é aquela visão da economia? Bem, uma questão que, enfim, um dos grandes pensadores da economia certamente terão ouvido falar, a chamada escola clássica da economia, que começa essencialmente com 3 grandes pensadores, um deles é o mais conhecido, que é o Adam Smith, que escreveu, aliás, um livro genial chamado A Riqueza das Nações. E às vezes é bom, digamos, rever os clássicos. Enfim, mais 2 nomes, o David Ricardo e o Thomas Malthus. O Thomas Malthus está muito ligado às questões da demografia, por exemplo. Mas estes 3 grandes pensadores condensaram muito daquilo que é o pensamento económico de hoje ainda. E uma das questões fulcrais da economia era exatamente isto. O que é que dá valor às coisas? De onde é que vê o valor? E o Adam Smith, nesse livro, A Riqueza das Nações, identifica 2 tipos de responder, 2 formas diferentes de responder a esta questão do valor. Uma ficou conhecida na economia como a teoria do valor trabalho e outra a teoria do valor utilidade. O que é que diz, no fundamental, a teoria do valor trabalho? Diz que as mercadorias, aquilo que é produzido, tem o seu valor derivado ao tempo de trabalho que é utilizado para as produzir. E, portanto, se uma mesa vale 100 euros, se um carro vale 20 mil euros, isso teria a ver, e eu estou aqui agora a fazer aqui propositadamente uma confusão que tentarei desfazer um pouco mais à frente, isto significaria que o tempo de trabalho para produzir a mesa era menor, em proporção, que o tempo do carro. E, portanto, que quando se comparavam esses 2 valores, o que estávamos a comparar eram tempos de trabalho. E esta teoria tem, digamos, uma questão fulcral, que nos diz isto. O valor das coisas, neste caso o valor das mercadorias, dos produtos, estamos a falar daquilo que é produzido e não de outras coisas, o valor das coisas vem do trabalho. É o trabalho que dá valor às coisas. E esta é uma teoria fulcral, porque se é o trabalho que dá valor às coisas, então, digamos, a fonte da riqueza, a única fonte da riqueza é o trabalho. Mas no mesmo livro, este autor respondia, digamos, à outra questão de uma forma um pouco diferente e dizia assim, bem, mas também há uma outra forma de ver o valor, que é a utilidade que uma coisa tem. Ou seja, bem, eu tenho um valor quando saio da fábrica com a mesa, mas se coloco a mesa no mercado, eu estou a dizer, eu quero vender esta mesa. E, portanto, quem vai comprar a mesa vai-lhe atribuir um valor de acordo com a utilidade que lhe dá. E esta outra teoria tem um problema tremendo. É que a mesa, para cada um de nós que aqui está, pode ter uma utilidade diferente. Logo, um valor diferente. E, portanto, há aqui, digamos, uma questão clara que é, na primeira teoria temos uma questão muito objetiva de poder avaliar o valor, na segunda temos algo subjetivo, que depende daquilo que nós consideramos que é o uso que lhe podemos dar. E tem outra consequência fundamental. É quem aceitar que a teoria do valor do trabalho é a teoria fundamental, diz, eu, ao analisar a economia, tenho que me centrar essencialmente na produção. É na produção que se percebe qual é o tempo de trabalho. Se me centrar no valor utilidade, tenho que me centrar no mercado. É no mercado que eu encontro o uso, a utilidade das coisas. Isto dá 2 perspectivas completamente diferentes na economia, de ver a economia e de ver a sociedade.
é que se nos sentarmos na produção, nós temos que perguntar como é que está organizada a produção em cada uma das sociedades. Se uma determinada sociedade, ou se quisermos uma determinada economia, produz um determinado produto, rendimentos, qual é a origem desses rendimentos? E, portanto, nós olhamos a produção e temos que tentar perceber onde é que cada um se situa na produção. E digamos que podemos identificar 3 grandes grupos que se situam, digamos, ao nível da produção a esse nível. Os trabalhadores, que é quem dá o trabalho. Os proprietários industriais, que é quem possui as fábricas, os meios de produção. E os proprietários de terra, que é quem tem os terrenos, as terras. Bem, e esta forma das pessoas se localizarem na produção permite-lhes oferir rendimentos exatamente pela forma como se situam na produção. Os trabalhadores recebem salários, porque trabalham, enfim, fazem os produtos. O proprietário industrial recebe lucros, porque tem as suas fábricas e, portanto, a partir da propriedade desses meios de produção recebe o seu lucro. O proprietário de terra recebe rendas, porque arrenda a terra e, portanto, recebe rendas. E, portanto, temos aqui a origem de 3 tipos de rendimentos diferenciados que decorrem da situação que tem na produção, sendo que apenas um é gerador de riqueza, que é o trabalho. E esta é uma conclusão fundamental, porque, ao contrário do que muitos pensam, não foi Marx que falou nas classes sociais. É exatamente Adam Smith que fala em classes sociais, na existência de classes sociais. Pode ser curioso para, digamos, muitos daqueles que hoje invocam a teoria clássica. E, naturalmente, se olhamos a produção, estamos a perguntar-nos como é que ela se organiza, como é que as classes sociais se organizam. Mas se passarmos para o mercado, então aqui a situação já é diferente. Porque no mercado qual é a nossa situação perante o mercado. E aqui já não nos situamos imediatamente, já vou depois fazer aqui a ligação, enfim, enquanto proprietários ou enquanto trabalhadores, mas enquanto pessoas que procuram satisfazer uma necessidade, procuram uma utilidade para as coisas que estão no mercado. Isto, obviamente, levou a que, digamos, na continuidade desta teoria, aparecessem um conjunto de teóricos, a chamada escola neoclássica, que é hoje, digamos, aquilo que domina as ideias da economia e da política, e que não gostavam desta ideia das classes sociais. Esta questão das classes sociais era algo que, digamos, enfim, não era compatível com a sua visão da sociedade. E então agarraram nas ideias do Smith e dos outros clássicos e transformaram essas ideias. E transformaram essas ideias como? Primeiro dizendo, não, o valor não vem do trabalho. Isso é para esquecer. Pode ter alguma importância, mas não nos interessa. O valor vem da utilidade. E, portanto, as coisas situam-se não ao nível da produção, mas ao nível do mercado. E é a este nível que nós temos que desenvolver as nossas teorias. E, digamos, com esta ideia que parece simples, resolveram aqui um problema, que era a contradição que vinha de Smith, entre, por um lado, ter uma teoria do valor do trabalho e outra teoria do valor da utilidade. E dizem-nos isto. Desapareceram as classes sociais e transformam os trabalhadores, os capitalistas, capitalista era um termo que não foi usado por Marx, foi usado por Adam Smith. Os proprietários de terras dizem, bem, nós não temos que olhar em relação à produção, mas temos que olhar em relação ao mercado. E em relação ao mercado não temos classes, temos agentes económicos. Agentes económicos que dependem da forma como se apresentam no mercado. Se eu me apresento no mercado para vender, eu sou um produtor. Se eu me apresento no mercado para comprar, eu sou um consumidor. E, portanto, desapareceram as classes sociais. Passou a haver produtores, consumidores.
Só que, obviamente, o consumidor, que é consumidor quando se apresenta perante o mercado, tem uma questão fulcral que deixou de ser considerada. É que eu sou consumidor, mas o meu rendimento pode vir do trabalho. E eu ter um determinado nível de rendimento. Eu sou consumidor, mas o meu rendimento pode vir das propriedades que eu tenho. E, portanto, tenho outro nível de rendimento. E, portanto, digamos, os níveis de rendimento deixaram de contar para a análise da sociedade e do mercado. Ou seja, passámos a centrar a ideia no mercado. O mercado é que é bom. É claro que isto teve uma outra importância que também vem de Adam Smith. É que Adam Smith tinha esta ideia de que se o mercado pudesse funcionar, já ouviram falar, certamente, a chamada lei da oferta e da procura, ou seja, se no mercado os preços pudessem funcionar de forma livre, o mercado gerava automaticamente os equilíbrios económicos com a plena utilização dos fatores de produção, dito de outra maneira, ao nível do pleno emprego. Ou seja, o que Adam Smith diz é o mercado, se funcionar, garante automaticamente o equilíbrio económico e garante isso com o pleno emprego dos fatores. Esta era uma ideia que agradava aos neoclássicos, porque era, digamos, uma análise do Smith do mercado, e agarraram esta ideia fundamental. Limparam a parte da produção, limparam a parte do trabalho e situaram-se na questão do mercado. A sociedade, para estes pensadores, é o mercado. E é o mercado que determina a sociedade e gera, digamos, tudo aquilo que deve ser uma sociedade. E este pensamento, que começou por se aplicar apenas à economia, foi tendo tendência para se aplicar a outros níveis do pensamento, a toda a sociedade. Em alguns casos com consequências terríveis. Há dois economistas do início do século XX, 1920, à roda disso, que fazem um estudo que é isto. Quanto é que nos custam à sociedade os doentes mentais? Mercado. Quanto custa? E fazem umas contas, absolutamente, enfim, nós hoje ficaríamos espantados. E concluíam uma coisa simples: está mais barato à sociedade deixar morrer os doentes mentais. É claro que este tipo de ideias veio dar origem ao nazismo. Mas isto está escrito e encontramos com base no mercado, na ideia de o que é que custa aquilo, qual é a utilidade que as pessoas têm ou não. Porque a partir do momento em que o mercado se transforma na sociedade, há uma questão que parece fundamental, é que tudo pode entrar no mercado, incluindo as pessoas. O que, aliás, já tinha acontecido antes. Na prática, a escravatura tinha sido pôr pessoas no mercado e perguntar-se quanto é que custa uma pessoa. Ou como foi feito mais recentemente, em que houve uns economistas americanos que estudaram quanto é que custava uma vida no Iraque. E concluíram que uma vida no Iraque tinha custado 7 milhões de euros. E, portanto, a avaliação era se valia a pena ou não, do ponto de vista económico, ter feito a guerra, tendo em conta que se matavam umas pessoas e tal. Aquilo dava 7 milhões de euros por pessoa. Estão a ver onde leva estas ideias. Bem, portanto, esta ideia do mercado, voltamos atrás um pouco, esta ideia do mercado que se autorregula, que garante os equilíbrios económicos, foi devastada com a Grande Depressão de 1929, que deu, aliás, depois origem à Segunda Grande Guerra. E nessa depressão demonstrou-se claramente que o mercado não gerava equilíbrios, pelo contrário, gerava desequilíbrios.
E é nesta altura que surge uma outra teoria, que é a teoria keynesiana, que diz, que justifica aquilo que nós hoje chamamos a intervenção do Estado na economia. Ou seja, em que se diz, bem, se o mercado não gera os equilíbrios, então é preciso que o Estado intervenha para gerar esses equilíbrios. E intervenha como? Bem, por exemplo, injetando moeda na economia, injetando rendimentos na economia. E, reparem, a discussão que temos hoje, em muitos casos, que é qual é o papel do Estado. Andamos aqui a discutir agora, ou alguém nos quer pôr a discutir uma coisa chamada a reforma do Estado, é uma coisa interessante. Tem muito a ver com esta ideia de o que é, digamos, este papel da intervenção do Estado. Qual é o papel que o Estado deve ter em termos da economia? Bem, e na perspectiva clássica, neoclássica, se o mercado funciona livremente, garante os automatismos, então o Estado não deve intervir, eu vou pôr intervir entre aspas, na economia. E como é que se traduz essa não intervenção do Estado na economia? Com a chamada neutralidade do orçamento. Ou seja, temos que ter orçamento equilibrado, despesas igual a receitas. E então, esta neutralidade orçamental significaria a não intervenção do Estado da economia, sendo que o Estado deveria ter o menos funções possíveis para intervir o menos possível na economia. Bem, a outra perspectiva diz não, o Estado tem que intervir para garantir os equilíbrios, mas podemos ter necessidade de ter déficit orçamental para garantir os equilíbrios económicos. Bem, e vemos como é que uma discussão que vem de há 2 ou 3 séculos atrás chega, digamos, aos nossos dias. Mas voltamos à questão do mercado, que me parece essencial. Bem, enquanto ao nível da produção nós temos o valor, ao nível do mercado nós temos o preço. Não é a mesma coisa. O mercado distorce o valor. É que eu tenho uma mesa, a mesa em termos do seu valor de trabalho pode ter um tal valor de 100, mas se eu o levo ao mercado, de facto, por exemplo, porque há muita procura de mesa ou pouca procura de mesa, o preço, isto é, o valor a que vende no mercado, pode variar. Isto significa que o mercado distorce, o preço distorce o valor inicial que é feito ao nível da produção. E distorce de várias maneiras. Eu vou dar-vos um exemplo de hoje muito rápido, que é, por exemplo, se o sistema financeiro tem um poderio muito significativo e tem capacidade para sorver valias de outros setores, isto significa que há uma transferência do valor do trabalho que é criado ao nível da produção, uma transferência puramente financeira de um setor para o outro. Isso não tira o valor que a mesa teve à saída da produção. Permite é que haja um setor que não produziu a mesa, mas que é esse setor que consegue obter o lucro. E este é o problema fundamental. É que enquanto o mercado era teorizado para satisfazer necessidades, o mercado, há muito tempo a esta parte, passou a deixar de ter esta componente para ter uma outra, única, a maximização do lucro. E, portanto, o mercado deixou de ter essa componente de satisfazer necessidades para ser apenas a maximização do lucro. E, portanto, tudo funciona com base na ideia da maximização do lucro. Sendo que os valores do mercado, se quisermos, os preços do mercado, podem nem sequer ter nada a ver com a realidade. Dou-vos um exemplo. Em 2008, há relativamente pouco tempo, uma grande empresa, a Volkswagen, chegou a ser a empresa de maior valor no mercado em termos mundiais, sem vender um único carro. Como? Bem, a Volkswagen e os investidores da Volkswagen perceberam numa determinada altura que as ações da Volkswagen podiam, digamos, ser ali valorizadas um bocadinho e, portanto, resolveram fazer encontrar uma forma de ir comprando ações
E a ideia era, nós vamos comprando, colocamos no investidor que é nosso amigo e depois volta a vender-nos as ações a nós, à Volkswagen. Acontece, porém, que nesse processo puramente financeiro, como estão a ver, em que, digamos, foram vendendo as suas ações, supostamente para ir ter, digamos, ao tal intermediário, onde eles iriam depois comprar as ações, ganhando valor com isso, interpôs uma outra empresa, a Porsche, que subrepticiamente, sem ninguém saber, foi comprando também ações. E quando a Volkswagen quer voltar a comprar as ações que tinha colocado nesse intermediário, descobre que afinal 75% das ações eram da Porsche. Resultado disto: se a Porsche está a comprar ações é porque a Volkswagen vale muito dinheiro. Os preços dispararam. E num determinado momento a Volkswagen, sem ter vendido um único carro, passa a ser a empresa de mais-valia no mundo. Durante um determinado período. É claro que depois aquilo, quando se descobriu a marosca, aquilo caiu imediatamente. Mas naquele período, se fôssemos ver aos mercados, se nós tivéssemos dinheiro e fôssemos investidores, onde é que vamos investir? Aquela empresa. Aquela empresa é mesmo boa. O mercado diz que a empresa é boa. E chegamos aqui à questão fulcral. É que introduziu-se no conceito das pessoas que os mercados é que sabem. Os mercados é que são bons. Os mercados é que orientam bem as coisas. É, aliás, o discurso que ouvimos todos os dias. Temos que voltar aos mercados. Ora, com este exemplo que eu acabei de vos dizer, se há coisa que nós podemos perceber é que os mercados não sabem. É que os mercados, de facto, não são bons orientadores para a sociedade. Mas o que temos é que são os mercados que estão a orientar não apenas a economia, mas toda a sociedade. E daqui passava ao segundo ponto que queria abordar. Nós vivemos uma época que eu julgo que muita gente não se percebe ainda, mas que é uma época absolutamente fulcral na vida da sociedade humana. Nós estamos, neste momento, a assistir a uma evolução que é esta. Pela primeira vez na história da humanidade, o homem passou a ter capacidade para alterar a natureza. Até há relativamente pouco tempo, aquilo que acontecia era o homem tinha que se adaptar à natureza. As sociedades humanas tinham que se ir adaptando à natureza. Bem, nestes últimos anos, nestas últimas décadas, se quiserem, esta transformação tecnológica alterou este paradigma e agora o homem tem a capacidade de transformar, de alterar profundamente a natureza. Isto alterou de uma forma determinante a relação do homem com a natureza e da própria sociedade humana. Neste momento, nós temos capacidade de fazer essas alterações. E temos ecos até do que é que essa alteração tem causado. Quando falamos das alterações climáticas, causadas pela atividade humana, estamos apenas a abordar uma das questões muito importantes sobre essa matéria. Mas não apenas isso. Podemos ver um pouco por todo o lado essa capacidade, que vai às vezes até à paranoia. Há relativamente pouco tempo, há cerca de um ano e tal, 2 anos talvez, um legislador português teve a brilhante ideia de dizer que, bem, nós não podemos ter cidades com declives. E, portanto, vamos introduzir na legislação urbanística que as nossas urbanizações só podem ter um declivezinho de tanto. E, portanto, o que é que, enfim, naturalmente, podíamos, derrubar os montes e os vales, porque as urbanizações, obviamente, em vez de se adaptarem, digamos, ao terreno, não, senhora, somos nós que adaptamos ao terreno.
Bem, isto chegou a estar na lei. Felizmente foi tirado tanto quanto penso. Mas chegamos a esta paranoia da transformação, da capacidade de alterar a natureza. E, portanto, este paradigma é uma questão fulcral. Agora, reparem, e passamos à terceira questão, esta questão tremenda. É que temos a ideia de que os mercados é que sabem, é que mandam, os mercados é que mandam na sociedade, e estamos numa época em que a sociedade, o homem, passou a ter capacidade para transformar a natureza. Dito de outra maneira, é ao sabor dos mercados que o homem transforma a natureza, altera a natureza. E estamos exatamente, digamos, neste momento estamos a ver essa questão terrível e tremenda. Mais grave, cada vez mais os mercados querem que o seu perímetro alargue. Havia, até aqui há muito pouco tempo, algumas questões que eram dadas como adquiridas, mesmo em tempos como, por exemplo, durante o fascismo. Por exemplo, durante o fascismo, nós podíamos passear pelos campos, podíamos usar os caminhos rurais, podíamos desfrutar da paisagem. Isso era considerado, a sociedade aceitava que essa era uma função social da paisagem. A paisagem tinha essa possibilidade de ser fruída, ainda que fosse propriedade privada. De há uns anos a esta parte, verificarão que isso está a ser dificultado. As estradas rurais estão a ser cortadas, ou estão a desaparecer mesmo, os campos estão a ser vedados, e o acesso à fruição da paisagem é mais complicado, difícil. Mas podemos ir para outras áreas. A água. Até há poucos anos, toda a gente entendia que a água era algo que toda a gente devia ter acesso. Até há aquela máxima popular, um copo de água não se nega a ninguém, a água não se nega a ninguém. Bem, repara, esse bem público, esse bem que é um bem único, porque sem ele ninguém pode viver, não é um problema de acesso, de ter dinheiro para comprar, é um problema de sobrevivência, não se pode viver sem água. Bem, até esse bem está a tentar meter dentro do perímetro do mercado e passar a fazer um negócio com a água. Aliás, temos já, digamos, experiências um pouco por toda a Europa, tremendas a esse nível. E alguns até já estão a recuar. Nós, em Portugal, como andamos habitualmente com 20 anos de atraso em relação a estas coisas, estamos agora a procurar privatizar a água. Quando outros que a privatizaram já regrediram nessa situação. Mas a ideia do mercado é, temos que meter dentro do mercado tudo aquilo que for possível meter. É a água, mas é também as atividades das autarquias locais. Tudo o que puder ser negócio deve ir para o mercado. E é por isso que as autarquias não têm que ter papel económico. As autarquias não têm que ter papel cultural. As autarquias não têm que ter papel social. A não ser para servir de almofada quando as coisas se complicam. De preferência, as autarquias devem ter apenas uma componente administrativa e nada mais, porque o resto o mercado trata. E este é o dilema fundamental que temos. O mercado quer ocupar tudo e quer que seja o preço que eles fazem, o preço de quem domina o mercado. Porque os mercados não são entidades abstratas. Os mercados são empresas. Os mercados são acionistas. Os mercados são pessoas que dominam os mercados. E é curioso que, por exemplo, na última crise que começou nos Estados Unidos, a chamada crise do subprime, de 2008, e que ainda hoje está a refletir na Europa, e que não é apenas uma crise financeira, ao contrário do que se diz, é curioso que há afirmações interessantes de um conjunto de gente responsável pela crise, cujos melhores anos foram os anos da crise. Eles ganharam mais dinheiro com os anos da crise do que eles que causaram a crise
foram aqueles que ganharam mais dinheiro com a crise. E, portanto, esta questão de o preço é que manda está a generalizar-se. Eu estou a procurar generalizar esta questão a todas as áreas da nossa vida. E eu julgo que esta é uma questão fulcral, porque o que nós precisamos, em termos da nossa resiliência, da nossa tenacidade, é dizer não. A vida tem outros valores. As coisas têm outros valores que não o preço. E é essa redescoberta de outros valores. É outras atividades, outras propostas, em que nós temos que procurar fugir a este perímetro do mercado. Perímetro do mercado com esta concepção. E em que temos que passar a dar um outro valor às coisas, um valor que tem a ver com o trabalho, que tem a ver com a satisfação de trabalharmos e de obtermos algo e de melhorar a sociedade, que eu hoje julgo que é uma questão fulcral do nosso tempo e que tem que ser devidamente considerada. E é essa a proposta que aqui vos deixo. Muito obrigado.